Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, essa semana, por videoaula. Semana que vem, estaremos com aula online, ao vivo. Então, para a gente encerrar os assuntos que estavam pendentes, né? Em relação à semana passada e essa semana, trago mais essa aula como videoaula e semana que vem estaremos ao vivo, hora marcada, né? A partir de 6h30, 18h30. Então, hoje nós vamos tratar sobre as alterações anatômicas e fisiológicas na gestação. Aí encerramos aquela parte de incontinência urinária, de avaliação, de disfunções pélvicas, e agora vamos passar para a parte de gestação. Vamos ver as alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem na gravidez, na gestação. O diagnóstico da gestação ele pode ser realizado por meio de sinais como náuseas, vômitos, aumento da frequência urinária, né? Então, geralmente a pessoa que está gestante, a mulher, ela vai referir que está enjoada, que está tendo vômitos, come, vomita, sente cheiro e fica enjoada, né? E o principal sintoma que a gente vai perceber, ou o sinal, digo, é a amenorreia, né? Que é a ausência da menstruação, né? Vai passar os dias, não vai menstruar, e aí a mulher vai começar a pensar, estou grávida. Mas também nós vamos ter a congestão mamária e a hiperestesia mamária, que é isso? É a mastalgia, ou a dor nas mamas. Ah, mas dor nas mamas e hiperestesia mamária também aparece durante a TPM. E náuseas também aparece durante a TPM. Então, algumas coisas as mulheres confundem gestação com TPM, porque algumas coisas são apresentadas. Porém, vamos ter algumas coisas que não estão acontecendo durante a TPM. Tá? E quais são? Nós vamos ter uma vascularização mais evidente na mama, que se chama rede venosa de Haller. Mais escura. Essa rede da gestante. A gente vai ter também a hiperpigmentação da areola com um halo mais claro ao redor, que é o chamado sinal de Hunter. Esse halo um pouco mais claro ao redor, que é o sinal de Hunter. E vamos também ter a hipertrofia das glândulas sebáceas na auréola secundária, que são os tubérculos de Montgomery. São essas bolinhas, geralmente elas são amarelinhas, tá? E algumas mulheres saem um sebozinho, que são os tubérculos de Montgomery. E também vamos ter a apresentação da linha alba, só que pigmentada, e aí nós vamos chamar de linha nigra, que é essa linha que aparece na barriga de toda gestante. Ah, mas a gente não vai ver esse sinal logo no início da gestação, tá, gente? Então, isso é algo que vai aparecer um pouco depois, quando a barriga já começa a crescer. E essa linha, ela demora para sair, para sumir depois que o bebê nasce, tá? Ela demora um pouquinho, assim como a maioria dos sinais que a gestante apresenta durante a gravidez, elas demoram um pouquinho para sumir depois que o bebê nasce. E aí a gente vai ver que quando é no início da gestação, a gente vai ter a produção do hormônio beta-HCG pelo sincício trofoblasto, que é algo que está acontecendo lá no útero da mulher, tá? Sincício trofoblasto, que é quando se une o espermatozoide com o ovário, então tem vários períodos, né, durante esse crescimento desse óvulo, e durante a fase de sincício trofoblasto, nós vamos ter a produção do hormônio beta-HCG, que é o hormônio que vai ser utilizado para o teste diagnóstico para dizer que a mulher realmente está gestante. Ele tanto pode ser quantitativo quanto qualitativo. O beta-HCG qualitativo é aquele que vem o resultado reagente e não reagente. O beta-HCG quantitativo é aquele que vem os números de 0 semanas a 2 semanas,
tantos mil, entendeu? Então, assim, na hora que vocês forem ver um exame quantitativo, ele vai estar numerado, tá? E aí a gente consegue saber também qual o tempo gestacional que está aquela grávida, tá certo? Esse hormônio, ele é o responsável pelos sintomas iniciais da gravidez. Então, entre a 7ª e a 12ª semana, lembra que eu falei para vocês que a gente não vai trabalhar com meses, a gente vai trabalhar com semanas gestacionais. Então, acostumem em ouvir semanas gestacionais. Então, entre a 7ª e a 12ª semana, a placenta ela produz a progesterona. Antes desse período, quem produzia a progesterona era o corpo lúteo, que também é uma das partes do processo lá de crescimento do nosso óvulozinho, tá certo? A progesterona, ela é importante para o desenvolvimento saudável da gestação. Ela relaxa o útero, a musculatura do útero, então ela ajuda o útero a crescer durante a gestação. Promove também o crescimento das glândulas mamárias, tá aqui, ó. As glândulas mamárias são essas aqui, tá? E aí, numa mulher não lactante, elas são menores, numa mulher lactante ou gestante, elas vão crescer. Por isso que ocorre o crescimento das mamas, porque as glândulas, elas crescem. E nós vamos ter também o aumento da pelve para a passagem do bebê durante o nascimento, ocorrendo tudo por conta da progesterona. O estrogênio, ele é produzido pela glândula suprarrenal fetal. Então, quando a gente tem o feto, a gente já tem produção de estrogênio. Ele vai aumentar a elasticidade da parede do útero, também vai fazer o útero crescer. E do canal cervical. O canal cervical, lembra que eu falei, que é uma parte lá do útero, tá? Que é justamente por onde o bebê passa, é o canal que abre para o bebê passar, para sair do útero. Ele vai aumentar a flexibilidade das articulações pélvicas, então a gente vai ter uma pelve mais larga. E vai preparar os ductos mamários para a amamentação. A progesterona aumenta o tamanho das glândulas, tá? O crescimento das glândulas. E o estrogênio, ele vai preparar os ductos. Então, as glândulas produzem o leite e eles vão pelos ductos para sair justamente lá no bico do peito, certo? A relaxina, que é outro hormônio, ele é produzido pelo corpo lúteo e pela placenta. Então, quando o corpo lúteo deixa de existir, ele continua sendo produzido pela placenta. Ele vai aumentar também a flexibilidade articular, então é por isso que algumas gestantes, elas têm torções muito fácil de tornozelo, entendeu? Algumas gestantes que já têm as articulações frouxas ficam mais frouxas ainda, principalmente por conta desse hormônio que é a relaxina. E ela também vai auxiliar a distensão do útero. Então, vocês estão vendo que todos os hormônios que nós falamos, elas aumentam o tamanho do útero. E a prolactina, ela vai estimular o crescimento da mama, junto com o aumento das glândulas mamárias, junto com a produção dos ductos mamários. E ela é responsável pela produção da caseína, que é a proteína do leite, que é a proteína que alimenta o nosso bebê. O útero, vamos agora falar sobre os órgãos, tá? Então, o útero, ele se transforma aumentando o peso de 70 gramas do início da gestação para 1,1 kg para o fim da gestação. Então, só de útero a mulher ganha 1,1 kg. A consistência do útero, do tecido uterino, ele vai ser amolecido. Por quê? Porque ele precisa crescer. Se ele for rígido, não vai conseguir estender. Com o crescimento do útero, o útero ele passa de ser um órgão pélvico para um órgão abdominal. Então, vocês estão vendo aqui na figura, ó, que em poucas semanas, ó, com 12 semanas, a gente ainda tem órgão pélvico, tá? Então, em torno de 24 a 26 semanas, a gente já vai ter quase um órgão abdominal, tá? Então, ele deixa de ser um órgão pélvico para se tornar um órgão abdominal. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter algumas complicações para os outros órgãos, tá? Então, a partir da 10ª semana, é possível palpá-lo acima da sínfise púbica. Vocês estão vendo que da 12ª semana ele já está acima da sínfise púbica. Ah, eu posso palpar? Sim. Geralmente, na mulher mais magra, é mais fácil de palpar. Se for uma mulher que já é gordinha, então a gente vai ter uma dificuldade de palpar por conta do tecido adiposo. Com o aumento do peso e do volume
do útero, nós vamos contribuir para quê? Para que a mulher tenha polaciúria. O que é a polaciúria? É o aumento da frequência de urina, tá? E não necessariamente porque a bexiga ela vai estar cheia. Tá? A mulher vai urinar mais porque essa bexiga vai estar comprimida pelo útero que está crescendo. Isso é muito comum no início da gestação, que também ocorre por conta hormonal. Mas depois, com o aumento do útero por conta do crescimento do bebê, isso também acontece. O útero, ele também vai comprimir o intestino. Como assim? O intestino vai ser deslocado superior e lateralmente, tá? Aqui, ó, na figura, como ocorre a compressão do útero, que ele ocorre. Ele comprime tanto aqui, ó, aqui em relação ao decúbito, tá, gente? Que eu vou falar também sobre o decúbito. Porém, vocês estão vendo que o útero, ele vai comprimir a aorta e veia cava, tá? Se a mulher tiver em supino. E vai comprimir um pouquinho do rim, ó, vocês estão vendo aqui, tá? Além disso, ele vai comprimir o intestino, em qualquer posição, se a mulher tiver em supino, se a mulher tiver de pé, vai ter uma compressão desse intestino. E é por isso que algumas mulheres apresentam constipação e outras mulheres apresentam diarreias. Então, depende muito do organismo da mulher, mas de alguma maneira vai haver uma alteração no funcionamento do intestino. Vai comprimir também o ureter e isso facilita as infecções urinárias, tá? Então, vocês estão vendo que também comprime o rim. Aí, quando é que a gente não vai ter essa compressão? Quando essa mulher estiver em decúbito lateral esquerdo. Por quê? Quando em supino, a gente comprime também a artéria aorta e a veia cava. Vocês estão vendo aqui, ó, a artéria aorta. Se ela estiver totalmente em supino, porque ela ainda está com o cobertor enrolado, então não está tendo essa compressão toda, mas se ela estiver em supina, o útero vai comprimir totalmente a aorta e a veia cava inferior. E isso vai dificultar a circulação materno-fetal e o retorno venoso. Então, às vezes, o bebê para de receber um pouco do fluxo do sangue, ou diminui esse fluxo sanguíneo para o bebê. E isso vai causar a síndrome da hipotensão supina, tá? Então, às vezes, a mulher ela vai apresentar uma hipotensão por conta de estar deitada em supino. E aí, o que é que a gente faz? A gente evita esse posicionamento e pede que ela fique em decúbito lateral esquerdo, onde há uma liberação tanto dos rins, tá? Quanto da veia cava inferior e da aorta. No terceiro trimestre, podem ocorrer contrações uterinas irregulares. Elas são indolores e de baixa intensidade. Há uma sensação da contração, mas ela normalmente não refere dor. Essas contrações são chamadas de Braxton Hicks. E algumas pessoas dizem que são contrações de treinamento. Eu não gosto muito desse termo. Não gosto de dizer que são contrações de treinamento para o parto, porque elas são contrações indolores. Mas muita gente fala esse termo, então estou passando para vocês saberem quando o pessoal falar contrações de treinamento são as contrações de Braxton Hicks. A gente vai ter alteração também no sistema cardiovascular. Na verdade, a gestante ela vai ter uma alteração global, tá? Essa alteração de produção de hormônios, ela vai gerar alterações globais. E a gente vai ver um pouquinho de cada sistema. O sistema cardiovascular, o coração ele fica mais horizontalizado, porque lembra que o útero vai empurrar tudo para cima, tá, gente? Os outros órgãos abdominais, eles vão ser empurrados para cima. Eu vou ter um aumento do volume de sangue materno para poder compensar o volume de sangue que o bebê também vai precisar, tá? Eu vou ter aumento do volume plasmático em torno de 40%. Eu vou ter um aumento das hemácias em torno de 30%. Eu tenho também um aumento da vasodilatação periférica, por isso que algumas mulheres apresentam este edema. Algumas só apresentam no fim da gestação, outras apresentam desde o início da gestação. Tá? Não dá para a gente determinar quem vai ter no início, quem vai ter no fim. Depende de cada organismo. Eu vou ter também um aumento do débito cardíaco, porque eu preciso que ocorra maior movimentação desse sangue no organismo. E eu vou ter um aumento da frequência cardíaca de repouso. Então, quando ela estiver em repouso, essa frequência também está aumentada. Lembra que, além da circulação dela, ela tem que dar conta da circulação também do bebê. Esse retorno ao normal dessas mudanças todas do sistema cardiovascular, eles podem levar de 2 a 24 semanas para voltar ao normal após o parto. Outra coisa importante, a perda de sangue em torno de 300 a 500 ml no parto normal
E no cesariano, essa perda pode chegar a 1 litro. Essa é a perda durante o parto, tá, gente? Então, durante o trabalho de parto normal, pode ocorrer uma perda de 300 a 500 ml. E na cesariana, em torno de 1 litro. Nada que não possa ser reposto logo, entendeu? Algumas gestantes, após o parto, apresentam uma anemia. É uma anemia fisiológica, porém, os médicos passam sempre o sulfato ferroso para complementação, principalmente durante toda a amamentação, tá? Apresentam também, como eu falei, já aqui na figurinha, ó, o edema de extremidades e varizes. Essas varizes, elas podem ser tanto nos membros inferiores quanto vulva e reto, tá? Que são as chamadas varizes periféricas. A gente vai poder ver, se vocês estiverem acompanhando um parto, vocês vão poder ver essas varizes em vulvas, elas são bem feias. Só tem que ser cuidado em questão delas não abrirem durante o parto normal, mas nada que impeça que esse parto ocorra. Então, a gente vai ter esse edema e as varizes por conta do aumento do volume sanguíneo, como a gente já comentou, que leva a maior pressão intravenosa. Algumas mulheres aumentam a pressão, outras mulheres baixam a pressão, outras mantêm a sua pressão. Tá? Então, é algo que assim, não dá para a gente determinar em questão de pressão. Na maioria das vezes, o edema e as varizes elas não estão relacionadas com doenças hipertensivas. Elas aparecem, mas não é necessariamente por conta de uma doença hipertensiva. A gente vai ter alterações também no sistema nervoso central. Tá? E a mulher pode apresentar alterações psicoemocionais por ação dos hormônios, esses todos que a gente já falou, e também pela chegada do recém-nascido. Então, porque é uma mudança muito grande. A mulher se prepara durante 9 meses, mas às vezes quando o bebê chega, ela não está preparada, né? E aí ela pode apresentar alguns sintomas de não querer o bebê, de rejeitar o bebê, mas isso não quer dizer que ela não ame o filho dela. As pessoas precisam entender que uma mulher que apresenta depressão pós-parto, ela ama o bebê. Ela só está no estado doentio, tá, gente? É uma doença. Vocês precisam pensar que depressão pós-parto é uma doença e tratar isso como doença. A mãe não quer fazer mal ao bebê, pelo contrário, normalmente elas têm medo de fazer mal ao bebê, de estar com o bebê e fazer mal, de não saber cuidar do bebê. E tem algumas mulheres que realmente, por achar que vão fazer mal ao seu filho, elas acabam fazendo mal a elas e realmente cometem suicídio, como a gente tem vários casos por aí. Tá? E tem o baby blues, que também é uma alteração psicoemocional, porém uma depressão mais leve. Ela vai apresentar choro fácil e essa labilidade emocional. Uma hora tá rindo, uma hora tá chorando, porém é algo mais tranquilo. Então, quais são os aspectos psicoemocionais no ciclo gravídico puerperal que ela pode apresentar? Oscilações de humor, o baby blues, que ocorre pela diminuição de esteroides e progesterona. Aí pode levar a cefaleias, enxaqueca, essa tensão ocular, sinusite e hipoglicemia. A sonolência, a libido diminuída e o medo. Na alteração neurológica, ela pode apresentar a epilepsia, que é mais comum na gestação, tá? Ela pode ter irritabilidade, introversão e passividade. Ela pode ter algumas alterações de memória, que é menos comum. E como a gente já falou, a depressão pós-parto e as psicoses puerperais. Ainda no sistema nervoso central, ela pode apresentar câimbras, que vai estar relacionado muito a essa questão do edema. Na audição, ela pode apresentar diminuição da audição e zumbidos. Esses zumbidos, eu tenho uma colega que ela começou a apresentar esses zumbidos após o parto e ela não procurou logo um médico, o otorrino, porque ela achou que tinha que ficar cuidando do bebê. Quando ela foi procurar o médico, já tinha 1 mês, aí a médica disse, infelizmente, você tinha que ter procurado até 1 semana após o parto, e agora não existe mais cura para o seu zumbido. Então, o filho dela já tem, acho que 11 anos, 12 por aí, e ela continua com esse zumbido, o zumbido nunca sumiu. E não tem tratamento, o tratamento só poderia ter sido feito até 7 dias do bebê nascido, acho que é algo desse tipo. Em relação ao olfato, a gente vai ter a anosmia, que é não sentir cheiro, a hiposmia, sentir um pouco de cheiro, e a epistaxe, que é o sangramento, né, gente? Das vias aéreas superiores. A gente também pode ter, em relação ao sistema nervoso,
As mulheres podem apresentar compressão do nervo mediano ou ulnar, levando a síndrome do túnel do carpo, pelo edema dos tecidos moles, como eu falei para vocês. Agora falando sobre a questão das semanas, tá? A gestação completa é composta de 40 semanas. Ela pode chegar até 42 semanas, e é normal, tá? Só não pode passar de 42, mas até 42 semanas o bebê pode nascer. A partir da 37ª semana, o bebê ele é chamado a termo, então ele já está pronto para nascer. Então, depois de 37 semanas, ele pode nascer. Antes de 37 semanas, ele é prematuro. Então, se ele nascer com 36 semanas e 6 dias, ele é prematuro. Ah, mas só faltou um dia, não importa, ele é prematuro. Tá certo, gente? A contagem das semanas, ela é feita a partir do dia da última menstruação, que é chamada de DUM. A gente chama DUM. Ah, qual é a sua DUM? É o dia da última menstruação. E essa ovulação, ela ocorre 14 dias após a menstruação. Algumas mulheres não sabem o dia da sua DUM. Acontece, tá? De não saber e não lembrar. Tá? Ou mulheres que têm um ciclo menstrual que não irregular, né? E aí, por conta disso, elas não sabem o dia da DUM. E aí se calcula pela ultrassom gestacional. Porém, a ultrassom gestacional ela tem um erro de 2 semanas para mais e 2 semanas para menos. E normalmente não bate com... Geralmente não bate com a DUM. É muito difícil uma ultrassom gestacional bater com a DUM. Porém, se a mulher não sabe a DUM, vai ter que se levar a gestação contando pela ultrassom gestacional. As semanas, elas são divididas em trimestres. Tá vendo que a gente não fala mais 1 mês, 2 meses, 3 meses de gestação. Então, a gente fala semanas. Então, o primeiro trimestre, ele vai da 1ª à 13ª semana. O segundo trimestre, ele vai da 14ª à 27ª semana. E o terceiro trimestre, da 28ª à 42ª semana. O sistema respiratório, ele também vai apresentar algumas alterações. As alterações são mediadas pela progesterona. O tórax, ele vai haver um aumento de 5 a 7 centímetros de diâmetro e de circunferência. Tá? Vocês estão vendo aí na figura que aumenta o diâmetro. A gente só não vai conseguir ver a circunferência porque a figura é em 2D, né? E a gente está vendo aqui que há um achatamento do pulmão, tá? Por quê? Porque o útero está subindo e está levando as estruturas para cima também. O diafragma, ele vai se deslocar no sentido cefálico, tá vendo aqui, ó? O diafragma, ele se desloca no sentido cefálico, em torno de 4 centímetros até a hora do bebê nascer, até o tempo do bebê nascer. Porém, a gente vai ter um aumento da excursão, tá? Então, eu vou ter um movimento maior respiratório, mesmo tudo isso tendo subido. Eu vou ter um aumento da frequência respiratória, um aumento das incursões expiratórias, aumento da capacidade inspiratória. Vocês lembram o que é capacidade inspiratória? Que é o volume máximo inspiratório que eu posso inspirar, tá? Eu vou ter um aumento do volume residual, eu vou ter uma diminuição do volume residual funcional. Por quê? Porque eu não vou conseguir, lembra que o volume residual é o quê? É todo o ar que eu não consigo expirar. Então, se eu tenho um útero gravídico com um bebê grande que está comprimindo meu diafragma e os meus pulmões, é lógico que eu não consiga colocar todo o meu ar para fora que eu conseguia antes. Então, eu vou ter um volume residual funcional maior do que no início da gestação, tá? E por conta disso, eu vou ter uma hiperventilação que vai levar à alcalose respiratória. Quando eu digo volume residual funcional maior, é em relação ao que eu consigo colocar para fora, tá? Mas eu disse a vocês o quê? Que reduz o volume residual funcional. Não é isso? Não sei se vocês conseguiram entender essa questão do volume residual funcional. Vou repetir, para a gente trabalhar isso direitinho e vocês lembrarem. Eu tenho um aumento da capacidade inspiratória, eu consigo colocar mais ar para dentro do meu pulmão, e eu tenho uma redução do meu volume residual funcional. O que eu vou colocar para fora,
ainda vai, eu vou reter menos do que eu retia antes. Desculpa, porque eu acho que eu falei errado da outra vez. Então, eu coloco mais ar para fora. Por quê? Lembra que eu disse que eu tenho um aumento da incursão respiratória. Então, se eu tenho um aumento dessa incursão respiratória, entra mais ar, inspiro mais ar e expiro mais ar. Então, eu tenho essa redução do volume residual funcional. Eu acho que eu falei o contrário anteriormente. E isso, por conta desse aumento de frequência respiratória, por conta desse ar que entra mais e sai mais, eu vou ter uma hiperventilação que vai levar a uma alcalose respiratória, porém ela é fisiológica, tá? É um próprio da gestação, é fisiológica da gestação. E aí, por conta disso, algumas mulheres referem a apresentar dispneia, que é esse desconforto respiratório, essa dificuldade de respirar, que é um dos sintomas mais frequentes que ocorrem durante a gestação. Em torno de 50% das mulheres a partir de 20 semanas de gestação e em torno de 75% das mulheres a partir de 31 semanas de gestação. Isso ocorre por conta da hiperventilação. Por conta desse trabalho respiratório maior que ela precisa fazer por conta dela e do bebê. Elas vão também apresentar um aumento de secreções nasais, da coriza, da congestão, da rinite, da sinusite. A pelve. Vamos ver agora as alterações mecânicas, tá, gente? De questão óssea, tá? Ósseo-muscular. Então, a gente vai ver que a pelve ela vai se inclinar anteriormente. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Anteriormente, aqui, ó, tá? Então, se o sacro tá inclinado, a pelve vai junto. Lembra que a gente falou sobre os ossos da pelve, tá? Então, vocês sabem que quando inclina, tudo vai junto. E vai levar o quadril à flexão. Eu vou aumentar esta flexão do meu quadril, causando o quê? A hiperlordose lombar, que provoca um aumento do músculo ilio-psoas e do músculo transverso do abdômen. Porém, o nosso transverso do abdômen está um pouquinho esticadinho, né? Então, ele está localizado aqui, então ele vai estar um pouquinho alongado. E aí, quando este transverso do abdômen ele fica sobrecarregado por estar alongado, eu tenho o quê? Lombalgia. Então, é por isso que as mulheres gestantes apresentam lombalgia, por conta dessas alterações, tanto da pelve quanto da musculatura. Além disso, ela altera o centro de gravidade. Então, eu tenho o quê? Eu abro a minha base. Tem uma base ampla, porque o meu centro de gravidade ele está deslocado para onde? Ele se desloca para a frente. E para eu manter o equilíbrio, eu preciso abrir a minha base de sustentação. Como compensação, o centro de gravidade ir para a frente, o que é que o corpo faz? Ele vai para... A coluna vai para onde? O corpo se projeta para trás, acentuando mais essa hiperlordose lombar, levando à flexão anterior da coluna cervical, aqui ó, flexão anterior da coluna cervical, aumento da cifose torácica e protração dos ombros. Olha os ombros para onde foram. Isso, eu aumento a base de apoio para deambular, faço rotação externa de quadril, aqui a perninha dela em rotação externa, ativando os músculos rotadores do quadril. E faço qual marcha? A marcha que se chama anserina, é a marcha do pato. Então, toda gestante anda igual um patinho. Tá? É a marcha anserina. Por conta de todas essas alterações, eu aumento o risco de quedas em até 25%. Os hormônios gestacionais, eles aumentam a mobilidade na sínfise púbica, tá? Causando sinfisite, causando processos inflamatórios na sínfise púbica. Então, algumas mulheres, elas referem também dor aqui nessa região de sínfise púbica, além do mais que a relaxina, ela está agindo também nessas articulações, e aí a gente abre todo o útero e causa esse aumento da pelve, causando esses processos inflamatórios. O crescimento do útero, ele leva ao afastamento de quê? Que a gente já falou, eu falei lá na aula,
afastamento da musculatura abdominal. De onde? Do processo tifoide até a sínfise púbica, levando à separação dos retos abdominais, que a gente falou que se chama o quê? Diástase do reto abdominal. Ela ocorre mais frequentemente no terceiro trimestre. Em algumas mulheres, essa diástase ela não retorna normalmente após a gestação e é necessário exercício para que ela volte ao normal. Em outras mulheres, ela volta, tá? Normalmente. Depende muito da fisiologia, depende muito da quantidade de gestações, tudo isso. E aí a gente vai ver também que existe incontinência urinária na gestação. Normalmente é a incontinência urinária de esforço, porque eu tenho uma sobrecarga de um peso na minha musculatura do assoalho pélvico. Por conta de quê? Pelo peso do bebê, pelo peso do útero gravídico, e aí os meus músculos eles se tornam enfraquecidos. Essa incontinência ela atinge em torno de 75% das gestantes. Quais são os fatores que contribuem para isso? A idade materna, que a gente já falou, a questão de constipação, então vai aumentar essa incontinência, porque uma mulher constipada tem dificuldade para defecar. Lembra que eu falei da questão da consistência das fezes? Mulheres que eram incontinentes antes da gestação e a diabetes. Qual é o tratamento que a gente vai utilizar na incontinência urinária gestacional? A eletroestimulação ela é contraindicada. Por quê? Porque os eletrodos intravaginais eles podem levar a infecções e ainda não se sabe se esses eletrodos eles vão desencadear um trabalho de parto prematuro. Tá? Então, o tratamento ele é restrito a exercícios do músculo do assoalho pélvico e da musculatura acessória. E aí, são algumas posturas que a gente vai fazer com elas. E existem alguns exercícios que são proibidos, tá? Fala-se muito em não se realizar abdominais durante a gestação. Esse abdominal, sim, abdominal por abdominal. Porém, existem muitos exercícios de pilates que são utilizados pelas gestantes, onde as mulheres realizam abdominais junto associado a outros exercícios. Então, é o abdominal pelo abdominal, tá? Mas quando eu faço exercícios de core, para fortalecimento de powerhouse, então isso eu vou ter por conta da irradiação das outras musculaturas, eu vou realizar um abdominal sem nem perceber, tá? Não é o fortalecimento do abdominal que vai causar um parto prematuro, é o tipo de fortalecimento abdominal. Aí nós temos também a obesidade, tá? A gestação ela está incluída na lista de fatores que desencadeiam a obesidade. Há um ganho de peso fisiológico, normal, por aumento das mamas, pelo peso do bebê, pelo aumento do útero, da placenta, tá? Então aqui a gente vê nesse desenho que existe um aumento específico para cada coisa, tá? Aumento pelo líquido extracelular, o sangue, aumento das mamas, líquido amniótico, o crescimento do útero. Há uma deposição de tecido adiposo maior na gestante, tá? Além de ser produzido em excesso, há também o peso da placenta e o peso do feto. Então, em torno, aproximadamente, a gestante ela poderia ganhar em torno de 14,5 kg a 16 quilos, que seria o normal de peso que ela iria perder assim que o bebê nascesse. Mas 2/3 das mulheres, elas ganham mais do que isso. Tem mulher que ganha 23 quilos, 27 quilos, 30 quilos. E aí, para perder depois é muito mais complicado. 30 quilos é quase o dobro do que ela poderia engordar normalmente. E aí, isso contribui para a retenção de peso após a gestação, podendo levar à obesidade. Então, algumas mulheres que engordam muito mais do que isso, elas têm dificuldade para perder depois. Além disso, a obesidade aumenta em 3 vezes o risco da diabetes, que causa problemas vasculares e nervosos à mãe e complicações ao bebê. Quais são essas complicações? O bebê pode nascer com hiperbilirrubinemia, que é isso, a icterícia, aquela cor amarela no bebê. Aqui, ó, diferença de um bebê com icterícia para um bebê sem icterícia. Então, o bebê com icterícia, ele vai ser tratado pela fototerapia. É um bebê que não vai ficar junto da mãe, é um bebê que vai ficar afastado da mãe por uns 2, 3, 4 dias.
Então, às vezes a mãe fica ansiosa porque não ficou com o bebê e não sabe que foi justamente por esse aumento de peso exagerado. Ela também, a obesidade, ela pode causar a síndrome da angústia respiratória no recém-nascido, que é a SARA. E aí o bebê, ele também vai ficar longe da mãe. Por quê? Porque ela pode levar à produção insuficiente de surfactante, levando ao colapamento dos alvéolos. E aí o bebê vai ficar onde? Em oxigênio terapia, vai ficar lá no RUD, vai ficar no CPAP, afastado da mãe. Além de levar a macrosomia fetal, que geralmente são mulheres obesas que desenvolveram diabetes gestacional, e aí o bebê nasce gig. O que é isso? É um bebê grande para a idade gestacional, um bebê grande, gordo. Isso também não é bom. Bebês macrossômicos, eles vão ser bebês que podem apresentar hipoglicemia, e por conta dessa hipoglicemia vão ficar também afastados da mãe na UCI, porque precisam fazer uso de glicose endovenosa para manter essa glicemia normal. Além de levar as mulheres à pré-eclâmpsia, tá? Mulheres obesas, elas têm maior risco de pré-eclâmpsia. O que é isso? É o aumento da pressão arterial associado ao aumento da quantidade de proteína na urina, com início após 20 semanas de gestação. Em casos graves de pré-eclâmpsia, a mulher pode convulsionar. Tá? E se a pressão subir muito, ela tem que ser levada com urgência para cesariana, porque quando aumenta a pressão arterial da gestante, que ela convulsiona, ela pode ter um descolamento prematuro de placenta, tá? E ela pode ter uma hipertonia uterina e o bebê ficar sem aporte sanguíneo e o bebê morrer e a mãe morrer. É a principal causa de morte materno-fetal, tá? É a eclâmpsia. E também pode levar à morte do bebê. Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje. Semana que vem a gente se encontra ao vivo. E aí a gente vai poder tirar mais dúvidas, tanto sobre esse assunto, tanto sobre os assuntos da semana que vem. Nos vemos semana que vem.